Outro dia eu tomei uma decisão simples, sem grandes riscos, e horas depois eu já estava reconstruindo mentalmente tudo. Ah, mas eu devia ter dito de outro jeito, eu devia ter esperado mais, eu devia ter percebido antes. A decisão nem tinha dado errado ainda, mas uma parte de mim já tinha reescrito a história, como se existisse uma versão melhor que eu simplesmente quis não escolher, ou não escolhi por acaso. Você faz isso? Já se viu fazendo isso? Termina alguma coisa e antes de ver se vai dar certo, já está revisando o que deveria ter sido diferente? Hoje a gente vai entender por que a gente faz esse tipo de coisa, mesmo quando no fundo a gente sabe que fez o que dava para fazer com o que tinha naquele momento. Isso tem um nome na psicologia cognitiva, tá? Chama pensamento contrafactual. É quando a mente cria automaticamente uma versão alternativa do passado. Como, por exemplo, e se eu tivesse feito diferente, né? Mesmo que a gente não queira fazer isso naquele momento. E por que a nossa mente faz isso, tá? Na verdade, o pensamento contrafactual tem uma função evolutiva. O benefício dessas simulações é nos ajudar a aprender com as experiências e nos preparar para o futuro. Então, quando a sua mente diz, se eu tivesse revisado aquele e-mail, eu não teria mandado a informação errada, ela está criando uma regra para a sua próxima decisão, né? Um mecanismo de aprendizagem, um mecanismo de adaptação. O problema começa quando esse sistema ele começa a colapsar, né? Algumas evidências científicas mostram que, embora esses pensamentos ajudem nesse aprendizado, eles acabam se tornando gatilhos para sofrimento psicológico quando eles perdem o freio, né? Então, quando o pensamento contrafactual se torna frequente, fortemente negativo, ele deixa de ser um professor e vira um torturador, né? Ele deixa de ter aquela função benéfica e passa a ter uma função que acaba sobrecarregando o indivíduo. Isso é muito visível na depressão, tá? Então, indivíduos que têm transtorno depressivo, eles costumam ter uma sensibilidade muito maior a essas simulações alternativas, principalmente ao arrependimento, por exemplo. O arrependimento é, na sua essência, tá, o choque entre a realidade e esse mundo imaginário que você escolheu melhor, né? Como ele envolve julgar as próprias decisões, ele atinge em cheio a nossa autoestima, tá? Algumas pesquisas em neurociência cognitiva sugerem também que ficar preso nesses contrafactuais ascendentes, que é o nome que se dá quando a gente imagina que tudo poderia ter sido melhor, afeta diretamente a forma como a pessoa enxerga a si mesma. Então, em vez de ajudar a evitar um erro no futuro, esse ciclo alimenta a autocrítica severa e ajuda a manter a pessoa presa no humor deprimido. E tem um segundo fenômeno que piora essa sensação, tá? Que é chamado de viés retrospectivo. Depois que um resultado acontece, a mente costuma reorganizar a memória para fazer parecer que aquela coisa que a gente decidiu já era meio óbvia, já era previsível desde o início, só que não era. No momento da decisão, você não tinha a informação que tem agora. E mesmo assim, o cérebro insiste em julgar o você do passado com os dados que só você do presente possui. Por exemplo, pensa no fim de um relacionamento, né? Quando tudo acaba, é muito comum a pessoa olhar para trás e dizer: pô, eu sabia desde o primeiro mês que isso não ia dar certo. Os sinais estavam todos lá. A verdade, você não sabia. Na época, os sinais eles eram vagos, eles estavam misturados com momentos bons. Mas agora, como você conhece o final triste da história, seu cérebro edita a memória e coloca um holofote gigante nos defeitos da pessoa para te convencer de que a ruptura era totalmente previsível. E isso é um viés cognitivo, tá? Isso tende a acontecer com todo mundo. Isso também é um mecanismo de proteção, querendo ou não, tá? Então a gente falou do pensamento contrafactual e a gente falou também sobre o viés retrospectivo. E agora a gente vai falar sobre uma camada mais profunda, né? Que quem já viveu essa questão das decisões e de sempre achar que poderia ter feito algo melhor, sabe que às vezes não é só eu poderia ter escolhido melhor, né? Sabe que às vezes também tem uma sensação de culpa, uma sensação de sempre estar devendo alguma coisa. O Freud, ele define o superego, tá, de uma forma objetiva, como uma parte da mente que internaliza as nossas regras e os nossos ideais desde a infância, né? E que passa a orientar o sujeito nas suas escolhas. E quando o superego ele é muito rígido, né, ele não avalia a decisão pelas informações que você tinha na hora, por exemplo. Ele vai colocar um peso muito grande sobre a decisão, né, um peso ligado a quem você é. Então imagina, por exemplo,
um dia de correria no trabalho, e aí você deixa passar um erro. Se você pensasse de uma forma, né, cognitiva, como a gente estava pensando antes, a gente pararia naquela ideia de, putz, eu deveria ter feito algo melhor, eu deveria ter ido por um outro caminho. Mas se o seu superego for muito rígido, a conversa muda, tá? O seu superego ele vai transformar esse pequeno erro numa questão pessoal. Então você não vai simplesmente julgar aquela decisão como uma decisão ruim. Você vai julgar você mesmo, você vai julgar a si mesmo. Vai falar, putz, eu fui irresponsável, como que eu pude ser tão incompetente, né? E aí você vai ter esse peso sobre quem você é, né? E não sobre aquela decisão em si. Isso porque quando a gente tem essa característica, a gente meio que se julga como se a gente tivesse que ser aquele ideal que a gente projeta, né? De nós mesmos, tá? E ainda cabe a gente falar de uma camada filosófica nisso, tá? O filósofo Jean-Paul Sartre, ele vai dizer que o ser humano está condenado a ser livre, né? Porque toda escolha implica abrir mão de todas as outras possibilidades que existiam naquele momento. Então, cada escolha é uma renúncia, né? Aquele ditado popular. Então, sempre que você escolhe um caminho, existe ao mesmo tempo o luto, né? A perda de todos os caminhos que você não escolheu, né? E a angústia de eu deveria ter feito diferente pode ser, na verdade, o preço inevitável de ser, né? O preço inevitável de ser um ser que escolhe, né? E olha que doideira isso. Então agora vamos juntar essas 4 camadas que a gente viu, né? Primeiro a gente viu a questão do pensamento contrafactual, né? Então a nossa mente sempre vai simular um caminho alternativo. A questão do viés retrospectivo também, ela vai dizer que às vezes a gente vai achar que a gente fez uma escolha errada e que aquilo era óbvio que era errado, mas no final das contas isso é um viés cognitivo, a gente não sabia no momento. A gente viu também a questão do superego, né, que muitas vezes ele vai exigir da gente um ideal, né, e ele vai ficar gerando uma culpa das nossas escolhas erradas, né. E por fim a gente viu a questão do Sartre, né, que ele vai falar da angústia genuína de ser uma pessoa, né, ser um indivíduo que só pode viver um caminho por vez, só pode fazer uma escolha por vez. E isso tudo muda uma coisa importante, né? Eu deveria ter feito diferente não é necessariamente uma verdade sobre a sua decisão, tá? Muitas vezes é a soma de um viés cognitivo, por exemplo, com uma questão mais profunda, mais interna, e não uma avaliação isenta daquilo que você sabia, daquilo que você sentia, daquilo que você podia no momento que você decidiu. E aqui eu não vou dizer para você parar de se cobrar, tá? Porque eu acho que não funciona dessa forma, não é tão simples assim. Mas eu vou te propor um caminho de reflexão aqui, que eu acho que é um pouco mais profundo do que uma técnica psicológica ou algo do tipo. E aí eu vou te pedir para reparar uma coisa, né? A gente costuma reescrever o passado com mais intensidade, a gente costuma se arrepender mais quando a escolha que nós fizemos não estava ancorada nos nossos valores, naquilo que a gente realmente acredita, né? Então as escolhas que foram feitas por impulso, por pressão externa, por escolhas dos outros, tudo isso é uma base mais frágil e que faz a gente se arrepender mais. E quando a base é frágil, qualquer resultado parece a prova de que ele devia ter sido diferente, né? Só que quando uma escolha nasce de algo que você realmente valoriza, e não daquilo que parecia mais seguro, ou aquilo que era mais fácil, ou aquilo que era escolha dos outros, a relação com a escolha muda, né? Ela pode até ter dado errado, mas ela não vira motivo de autopunição do mesmo jeito, porque foi uma escolha coerente com quem você é, né? E não com quem, por exemplo, achou que você deveria fazer outra coisa. Vamos pegar uma frase do filósofo Kierkegaard sobre o casamento, né? Essa frase é muito pertinente, muito interessante. Ele fala o seguinte: case ou não case, você vai se arrepender. Parece ironia, mas é bem profundo. Porque se você entra num relacionamento só porque você está ficando mais velho, por carência, ou porque seus amigos estão se casando, isso seria uma escolha por pressão, por sentimentos ruins que estão ali, né, pelo medo de ficar fora do bolo. E aí quando a primeira crise séria bater, o arrependimento vai te destruir, porque a base não era uma base sólida, ela não estava lastreada naquilo que você de fato acredita. Mas se você escolhe dividir a vida com alguém porque realmente acredita naquela parceria, porque você compartilha valores, né, porque você compartilha ideal, visão de mundo, as crises vão chegar, né, os dias difíceis vão acontecer, mas a fundação daquela escolha é muito mais sólida, muito mais verdadeira, né? Então você vai olhar, pô, eu sei que tá difícil,
mas eu sei que eu fiz essa escolha com base naquilo que eu acredito, eu sei porque eu tô aqui. É uma escolha ancorada num valor genuíno, uma escolha ancorada naquilo que de fato faz sentido para você, e isso muda tudo. Porque ainda que você pense, putz, tá difícil, você vai pensar, pô, mas eu fiz a escolha baseada naquilo que eu acredito. Então, mesmo que esteja difícil, é aquilo que eu escolhi para mim, é aquilo que eu busquei para mim. Então eu vou enfrentar essa situação e eu vou conseguir sair do outro lado, porque isso tem a ver com o que eu quero para minha vida, né? E isso faz toda a diferença. Então, o ponto aqui não é evitar o arrependimento, né? É mudar a natureza dessa relação com a nossa escolha. Existe uma diferença enorme, né, entre a gente se arrepender de uma escolha que foi coerente com o que a gente acredita e se arrepender de uma escolha que a gente fez só para agradar, para fugir, por não saber mais o que fazer. Então, assim, a primeira escolha, ela dói, mas você vai se manter ali, né? Ela tá sustentada. A segunda escolha já é aquela que vai te corroer, que vai gerar ruminação, porque é uma escolha que não estava baseada naquilo que você queria efetivamente, né? Então, da próxima vez que você for escolher algo importante, a pergunta mais útil não é qual caminho vai dar certo, tá? Porque todo caminho vai exigir a renúncia de todos os outros possíveis. Mas a pergunta certa seria: qual desses caminhos é mais coerente com o que eu realmente valorizo, com o que eu realmente quero, né? O que realmente me faz bem, né? Por isso a gente se autoconhecer é tão importante. E para aquilo que já aconteceu, se volta com honestidade e pergunta se aquela escolha ela nasceu de um valor seu ou de um medo, de uma pressão, de uma tentativa de agradar. A resposta não vai mudar o passado, mas ela pode mudar o peso que você carrega desse passado. E para o arrependimento em relação ao que já aconteceu, pergunta para si mesmo com honestidade real, né, consigo mesmo. A escolha que você está arrependido hoje, ela nasceu de um valor seu ou ela nasceu por medo, por pressão, por tentativa de agradar os outros, tá? A resposta para essa pergunta ela não vai mudar o passado, mas ela vai mudar o peso que você carrega em relação a essa escolha que já foi feita, tá? Fala galera, esse é o canal Além do Devaneio e aqui a gente vai falar sobre as questões da vida adulta de uma forma real, transparente, honesta, sem esses conselhos irreais de produtividade que a gente vê tanto por aí hoje em dia. Se você curtiu o vídeo, se você chegou até aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aqui embaixo, a última escolha que você lamenta, ela nasceu de um valor seu ou de um medo, de uma pressão externa, né? Conta aqui pra gente de onde veio essa última escolha que você se arrepende, que você rumina, beleza? Até o próximo vídeo e brigadão por ter chegado até aqui. Valeu!